Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Andressa, sou advogada e trago para vocês informação sobre os direitos das famílias. Vamos lá? Pensão de alimentos. Tem acréscimo quando tem imóvel financiado no nome do pai. Vamos lá. A preocupação desse seguidor, muito provavelmente porque ele está adquirindo um patrimônio e ele está preocupado se isso pode ter reflexo lá na pensão de alimentos do filho. Só que, neste caso, é um imóvel financiado. Eu imagino que esse pai já tem uma decisão judicial, já tem uma decisão que fixou um valor de alimentos. Então, ele pode estar preocupado com um processo de revisão de alimentos, uma vez que ele está adquirindo patrimônio. Pode ter reflexo a aquisição de patrimônio na pensão alimentícia do filho? Bom, neste caso é um imóvel financiado. Então, na verdade, ele está adquirindo aí uma dívida. Para o processo de revisão de alimentos, o que é necessário? Ter uma mudança ou na capacidade de quem paga esses alimentos ou nas necessidades daquele que recebe os alimentos. Neste caso, o pai está adquirindo uma dívida. Então, na verdade, o que mudou? Mudou o fato de que o pai não tem as mesmas condições que ele tinha quando foi fixado esse valor de pensão. Mas eu já antecipo aqui para vocês que é muito difícil um juiz diminuir um valor de pensão porque o pai está adquirindo um imóvel e está pagando esse financiamento, tá? Então, no caso de dívidas do pai, não é um motivo suficiente para o juiz fixar aí reduzir o valor de pensão em decorrência das dívidas do pai. Porém, seria sim um argumento para ser usado no processo de revisional de alimentos, mas não nesse sentido de que vai aumentar a pensão porque está adquirindo um bem. Vai aumentar a pensão se dentro do processo constatar que aumentou as condições do pai. Então, o pai recebia X e hoje ele está recebendo Y. Então, por isso vai aumentar a pensão e não porque ele adquiriu um imóvel financiado. Outro detalhe importante é que para entrar com esse processo de revisão de alimentos, tanto para aumentar como para diminuir esse valor, é necessário um motivo novo. Como que é esse motivo novo? Ele tem que surgir depois da fixação da pensão. Vamos dar um exemplo. Saiu uma decisão aonde fixou 2 salários mínimos de pensão, lá em 2020. Então, em 2020, você trabalhava na empresa X. Para você entrar com essa revisão, hoje tem que ter ocorrido um evento depois dessa decisão. Esse evento não poderia ter acontecido lá naquela decisão, senão não vai mudar. Por exemplo, se quando saiu a decisão fixando o valor de alimentos para esse filho, você já tinha um outro filho e o juiz fixou 2 salários mínimos, você não pode entrar com uma revisão alegando que você tem um outro filho que precisa diminuir essa pensão. Esse motivo não é um motivo justo, porque ele já existia lá em 2020, tá? Então, para entrar com esse processo de revisão, ou para aumentar ou para diminuir, esse fato novo tem que ser após a decisão que fixou ou que revisionou os alimentos, tá? Também é possível entrar com revisão de alimentos a qualquer momento, sempre que houver um fato novo. Descobriu, por exemplo, que a criança tem uma enfermidade e agora vai passar por um tratamento especial, vai precisar de medicamentos, é um motivo justo, onde o que? Aumentou os gastos dessa criança. Então, aconteceu depois da sentença, daquela sentença que está sendo seguida hoje. Então, é possível você entrar com uma revisional de alimentos. E não tem limite para revisional. Aconteceu um fato novo que vai realmente mexer na possibilidade do pai ou na necessidade da criança, é possível um processo para rever esses valores. Porém, esse fato novo tem que ser após a decisão, tá? Se for antes da decisão, o juiz não vai considerar como fato novo e não vai revisionar essa pensão. Doutora, e se esse imóvel que o pai adquiriu não fosse financiado, teria algum fato novo no processo? Então, neste caso, se não é um financiamento, não é uma dívida, é um patrimônio que ele está adquirindo. Então, como ele conseguiu adquirir esse patrimônio? Então, seria assim um motivo para mover o judiciário,
Por exemplo, nós temos que levar em consideração o valor que ele paga de pensão. Então, de repente, é um valor muito baixo perto dos bens que ele está adquirindo. Então, nasce para a genitora, a pessoa que estiver com a guarda da criança, pleitear uma revisão. De repente, ele paga R$300 de pensão para a criança, mas está adquirindo patrimônios, casa, carro. Então, nasceu aí para a outra parte um motivo para ao menos investigar o que está acontecendo, né? Se ele tem condições de comprar carro, de comprar casas no nome dele, é porque possivelmente as condições dele aumentaram e ele pode assim pagar um valor melhor de pensão. Então, quando existe um aumento no patrimônio, é um fato novo e pode sim ser considerado um motivo para aumentar. Não é que é algo certo. Ele adquiriu um patrimônio, então ele vai aumentar a pensão. Não. É um motivo para entrar com o processo e investigar as possibilidades do pai. Se hoje o pai tem possibilidades maiores do que ele tinha lá quando saiu aquela decisão, a última decisão que ele está seguindo. Por hoje foi isso, pessoal. Peço para que vocês ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos, sigam o canal, curtam o conteúdo, enviem para os amigos para que o nosso canal cresça e nós venhamos a continuar aqui entregando conteúdo de valor para você e para sua família. Um abraço.